Oi pessoal, hoje em mais uma aula de biologia nós vamos conversar um pouquinho sobre sistemática filogenética. Lembrando que na aula passada nós conversamos sobre classificação biológica e a importância de conhecer os seres vivos para preservar esses grupos que existem no nosso planeta. Aqui na sistemática filogenética, esse é um estudo onde nós criamos uma hipótese evolutiva baseada em critérios de descendência. O que significa isso? Toda essa sugestão de linhagem evolutiva de um grupo que está sendo estudado, ela vai ser baseada na ancestralidade comum, em estruturas que existiram em possíveis ancestrais e permanecem, um pouco modificadas ou não, nos indivíduos que existem ainda hoje. O objetivo desse estudo é, então, reconstruir a árvore da vida desses grupos de seres vivos, mesmo que a gente conte apenas com dados do presente, tá? Mesmo que não tenha fósseis, não tenha registros, mesmo contando com indivíduos que estejam presentes somente hoje, tá? Tem uma linhagem que vem lá atrás, mas às vezes a gente não tem evidências físicas, partes dessa linhagem que deu origem aos organismos de hoje. Isso é possível. O produto final disso tudo, então, o produto vai ser a hipótese, a sugestão de parentesco de um grupo de seres vivos, sempre baseado em estruturas que são comuns entre esses indivíduos. A sistemática, nós temos uma representação que são os cladogramas. Então, vamos lá. Um cladograma, ele nada mais é do que uma árvore da vida. Ele vai representar quem são os seres vivos estudados e quais são as características que foram surgindo ao longo do tempo que deram origem a esses seres vivos que nós estamos estudando hoje. Tudo bem? Então, nós temos aqui nesse cladograma o que significa cada pedacinho desse diagrama. A raiz, que ela vai representar um ancestral comum a todos esses grupos de seres vivos aqui presentes. O nó, que é essa intersecção entre um ramo e outro. Aqui no nó eu tenho um ancestral comum que sofreu alguma alteração ao longo do tempo, alguma mutação, e deu origem a linhagens distintas de seres vivos. Cada um desses risquinhos aqui, cada trecho dessa árvore, nós chamamos de ramo. Então, aqui nos ramos, nós vamos identificar quais são as características que foram surgindo ao longo do tempo e deu origem a esses indivíduos que estão presentes aqui nos nossos terminais. Os terminais, eles podem ser indivíduos vivos agora, ou a gente pode estudar terminais de indivíduos que já foram extintos, certo? Então, não importa, aqui os terminais vai ser o nosso grupo de estudo, quem que a gente vai estar analisando. E como que a gente vê o tempo nesse cladograma? Então, quanto mais para baixo, mais antigo, quanto mais para cima, mais recente. Ah, professora, mas eu já vi cladograma deitado. Ótimo, então vamos analisar pela raiz e pelo terminal. Quanto mais próximo da raiz, mais antigo. Quanto mais próximo dos terminais, mais jovem. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui nós temos dois cladogramas que representam exatamente a mesma história evolutiva. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a raiz, aqui eu tenho raiz, tudo bem? Aqui eu tenho um nó, que representa um ancestral comum ao grupo de seres vivos A, B e C. Aqui eu tenho
um nó, que é o mesmo ancestral comum, que deu origem aos indivíduos A, B e C. Nossa, professora, mas não está na mesma ordem. Como é que a gente já chega lá? Então, esse ancestral é comum a esses 3 seres vivos. Esse ancestral é comum a esses 3 seres vivos. Olha, eu tenho mais um nó aqui, então mais um ponto de cladogênese, tá? Ou seja, estou dando origem a 2 grupos de seres vivos distintos. Tenho outro nó aqui, dando origem a 2 grupos de seres vivos. Tá vendo que esse nó é exatamente igual a esse? Ele dá origem a A e a B. Mas qual a diferença? Ele só está rotacionado. Se eu colocar o B aqui e o A aqui, vai ficar exatamente a mesma coisa. Eu só girei as hastes, os ramos da árvore, mas é exatamente igual. Ancestral exclusivo comum A e B. Ancestral exclusivo comum A e a B. Tudo bem? Então, nós temos aqui a mesma árvore, ela representa a mesma história evolutiva, só que representada de 2 formas diferentes. Vamos lá. Agora, pensando nos grupos que a gente pode visualizar nessas árvores, esses grupos que a gente pode formar nessas árvores. Nós temos 2 grupos, os grupos monofiléticos e os grupos não monofiléticos, que nós chamamos de parafiléticos. O que é esse nome estranho? Grupo monofilético são aqueles grupos onde eu tenho um ancestral comum, tá vendo aqui? Que dá origem a todos esses grupos terminais que nós estamos estudando. Se eu tenho um ancestral comum e esse grupo é formado por todos esses seres vivos que partem desse mesmo ancestral, eu tenho um grupo monofilético. Agora, se eu tenho um ancestral comum, então esse ancestral dá origem a B, a C, a D e a E. Mas o grupo que eu formei está excluindo um grupo de seres vivos que também descende do mesmo ancestral, eu tenho um grupo artificial, porque ele não abrange todos os seres vivos que compartilham o mesmo ancestral. Então, eu tenho um grupo parafilético. Ele é um grupo artificial. Ele não corresponde a todos os terminais que descendem do mesmo ancestral. Tá? Ele está excluindo o E, esse grupo. Tudo bem? Então, grupos monofiléticos. Eu tenho um ancestral comum e todos os terminais que descendem desse ancestral. Grupo parafilético ou não monofilético. Eu tenho um ancestral comum e os grupos de seres vivos que estão nesse grupo não está completo. Está faltando um ser vivo ou um grupo de seres vivos que também descendem desse ancestral. Tudo bem? Então, monofilético, ancestral comum e todos os seus terminais. Grupo parafilético, ancestral comum e apenas alguns dos seus terminais que descendem desse ancestral. Ele sempre vai excluir um terminal que também descende desse mesmo ancestral. Vamos ver mais um exemplo sobre isso. Então, se eu tenho aqui o grupo dos répteis, por que eu falo que o grupo dos répteis é um grupo artificial que não deveria nem existir? Porque eu tenho um ancestral comum aqui, que deu origem ao grupo dos crocodilianos, ao grupo dos dinossauros não aviários e ao grupo das aves. Só que aves
se você vê em muitos livros, não vai entrar no grupo de répteis. Então, eu tenho lá como répteis os dinossauros, os crocodilos, as cobras, os lagartos e as tartarugas. Mas as aves descendem do mesmo ancestral. Olha o ancestral comum aqui a todos esses seres vivos, tá? Isso seria um grupo monofilético. Mas por que répteis nós chamamos de parafilético? Porque ele exclui as aves. As aves, elas têm o mesmo ancestral que todos esses seres vivos, só que ela está fora do grupo chamado de répteis. Ok? Vamos olhar aqui do lado. Então, eu tenho o grupo Archosaura, tá? Aqui em laranjinha. Então, eu tenho um ancestral comum que dá origem a todos esses seres vivos. Isso é um grupo monofilético, ancestral comum a todos os terminais a ele associado. Agora, vamos ver aqui, ó, o grupo Squamata. Então, o grupo Squamata, um ancestral comum, aqui no alto, que abrange lagartos e cobras. Grupo monofilético. Testudines. Então, eu vou ter aqui o grupo das tartarugas. E o grupo dos crocodiliomorfas, tá? Então, eu tenho um ancestral comum, eu tenho alguma característica que surgiu diferente aqui nessa linhagem que deu origem aos crocodilianos. Então, vamos pensar agora em grupos parafiléticos e monofiléticos. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Já apaguei. Vamos lá. Então, se a gente for pensar em grupos monofiléticos, nós temos que ver aqui, ó, em laranjinha, a Archosaura é um grupo monofilético, porque todos eles descendem de um ancestral comum a todos esses terminais. Esse grupo monofilético é grupo irmão dos esquamatas, lagartos e cobras. Mas por que eles são grupos irmãos? Porque esquamatas têm um ancestral exclusivo para lagartos e cobras, a Archosaura tem um ancestral exclusivo para crocodilianos, dinossauros não aviários e aves, mas esses dois grupos, então vamos colocar aqui o grupão A e o grupão B, todos eles vêm de um ancestral comum que está aqui mais embaixo. Então, é um ancestral mais antigo que deu origem a essa linhagem de seres vivos, que se diferenciou em diversos outros, e deu origem também a essa linhagem que se originou ao lagartos e cobras, tá? Então, grupos irmãos, porque eles descendem de um ancestral comum. E se eu quisesse fazer um grupão monofilético? Eu precisaria olhar esse ancestral comum aqui embaixo e juntar todo mundo. Então, eu tenho um ancestral comum, meu grupo X. Então, no meu grupo X, eu tenho um ancestral comum bem antigo aqui embaixo que deu origem a todos esses terminais. No meu grupo A, eu tenho um ancestral comum que é bem mais recente do que esse que está aqui embaixo e deu origem a esses terminais aqui, ok? E aí eu tenho um ancestral exclusivo de lagartos e cobras. Esse grupão aqui, lagartos e cobras, é grupo irmão do grupão aves, dinossauros e crocodilos, ok? Então, vamos prosseguir. Agora, por que nós não podemos dizer que os dinossauros estão extintos? Por quê? No grupo Dinossauria, que está aqui em roxinho, tá? Então, eu tenho o grupo dinossauro aqui em roxinho.
Tudo bem? Ele tem um ancestral comum que deu origem aos dinossauros não aviários e às aves. Então, nosso ancestral que deu origem a todos esses grupos de seres vivos, ele é uma linhagem de seres vivos que foi sofrendo modificações, mutações ao longo do tempo, e a linhagem que sobreviveu até hoje é a ave. Então, as nossas aves são os dinossauros atuais, porque ela descende do mesmo grupo de seres vivos que deu origem aos dinossauros. Então, os nossos dinossauros de hoje são as nossas aves. Agora, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Se a gente olhar esse cladograma aqui, quem será que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha, então, lembra, aqui nós temos a raiz, tudo bem? E aqui nós temos os terminais, que são os grupos de seres vivos que a gente vai estar estudando. Quanto mais perto da raiz, mais antigo. Quanto mais perto dos terminais, mais jovem. Então, nós temos um ancestral comum que deu origem aos peixes e deu origem aos outros seres vivos. Surgiram os membros locomotores e os pulmões. Opa, uma característica nova, que deu origem a esse ancestral aqui. Esse ancestral, a linhagem desse ancestral, teve uma mutação fazendo com que aparecesse a respiração branquial cutânea, que é pela pele, e a bucofaringiana, que também é pelos tecidos da orofaringe, da boca, tudo bem? E aí deu origem aos anfíbios. Só que aqui ainda não tinha surgido aquele ovo que tem uma película que protege o embrião. Então eu tenho o ancestral comum aqui, que deu origem aos anfíbios. Só que o ovo, ele é uma característica mais nova, tá vendo? Ele tá mais lá para cima. O ovo surgiu depois que os anfíbios já existiam. Então, esse ovo que tem essa película e esse líquido que protege o embriãozinho surgiu. E esse ancestral que apresentava esse ovo deu origem aos répteis e às aves e aos mamíferos. Répteis e aves, além dessa membrana e desse líquido amniótico que protege o embrião, ele tem uma casca dura, porque o desenvolvimento desse ovo é fora do corpo dos animais. Ele é um desenvolvimento externo ao corpo desses animais. E esse ancestral, ele sofreu algumas modificações com glândulas mamárias e essa fecundação, esse desenvolvimento desse embrião, agora ele ocorre dentro do corpo dos mamíferos. Isso significa que ele não precisa ter uma casca dura para proteger o embrião. Ele simplesmente tem o corpo da mãe, além daquela membrana e do líquido amniótico para proteger contra choques e dissecação desse embriãozinho até ele poder nascer. Tudo bem? Então, quem veio antes? O ovo. Depois apareceu a galinha. Ela é muito mais recente, a linha do tempo. Quanto mais para cima nos terminais, mais recente. Quanto mais para baixo, mais perto da raiz, mais antigo. Então, o ovo nasceu. Nasceu não. O ovo apareceu antes da galinha. Vamos lá. Agora, pensando nas relações filogenéticas da planta, tá? Então, nós temos aqui um cladograma das plantas, onde eu tenho em cada um dos ramos as características que foram surgindo ao longo do tempo e dando origem aos grupos de plantas que nós temos hoje. Então, aqui na raiz, nós sempre vamos trabalhar com o grupo externo, ou seja, o grupo externo é aquele que a gente não quer saber dele, ele é simplesmente um ponto de referência, ele não vai ser nosso grupo de estudo, mas ele vai ter uma característica
comum a todos os outros seres vivos. Então, se eu estou falando do grupo das plantas, eu estou falando aqui de briófitas até angiospermas. As algas, nós não vamos estudar nesse momento, vai ser o nosso grupo externo. Mas por que ela está aqui? Porque ela tem uma característica importante que é a clorofila. Lembra, quanto mais perto da raiz, mais antigo, quanto mais perto dos terminais, mais recente. Apareceu a clorofila, que é aquele pigmento que capta luz para fazer a fotossíntese e produzir alimento para essas plantas. Nós temos aqui as algas, que também possuem clorofila e também é um produtor, porque produz o seu próprio alimento, porque consegue absorver essa luz pela clorofila. Aqui nós temos o desenvolvimento de embriões. Começou a aparecer os embriões, então essa é uma característica mais nova, que quem ficou para trás não tem. Então, algas não possuem embriões, não desenvolvem embriões. Agora, quem está para cima dos embriões, todo mundo apresenta essa característica. Briófitas são aqueles musgos, a gente vai conversar deles mais para frente. Briófitas, elas são tão pequenininhas que não precisam de vasos condutores de seiva. Tá vendo aqui? Vasos condutores é uma característica mais recente. Quando ele surgiu, as briófitas já existiam. Logo, elas não têm essa característica, mas elas têm o embrião e têm a clorofila. Quando surgiu os vasos condutores de seiva, as plantas elas puderam ter tamanhos maiores. E aí, esse ancestral aqui deu origem às pteridófitas, às gímenos e às angiospermas. Os vasos condutores, eles levam água e nutrientes para todas as células das plantas. Então, quem está para frente de vasos condutores tem essa característica, quem está para trás não tem. Depois veio as sementes. Então, as plantas desenvolveram estruturas que continham nutrientes e ajudavam no desenvolvimento do embrião. Quem está para cima das sementes vai ter semente, quem está para baixo não tem. Ah, mas as pteridófitas têm aquelas bolinhas marrons, as samambaias, né? Pteridófitas, samambaias. Briófitas, musgo, que é aquele matinho verde que aparece na beirinha do muro quando está úmido e faz a gente escorregar. Esses são os musgos, são plantas bem pequenininhas. As pteridófitas, as samambaias. E aí vocês vão me falar, mas tem aquelas bolinhas atrás da samambaia. Não é semente? Não, não é semente. Aqueles lá são esporos. Por que não é semente? Porque não tem estrutura nutritiva, ok? Gimnosperma tem sementes, gimnospermas são os pinheiros, ok? Gimnospermas não tem flores e frutos, porque a característica flores e frutos apareceu depois que as angiospermas já existiam. Logo, ela não apresenta essa característica, uma característica mais nova. Flores e frutos é características das angiospermas. Por exemplo, um ipê, que tem flores, uma macieira, que tem as flores e que a gente consome os frutos também. Então, aqui nós temos o grupo das espermatófitas, plantas que produzem sementes, tudo bem? Porque a característica apareceu aqui. Então, todo mundo que vem depois dessas características são espermatófitas, plantas que produzem sementes. Nós temos as traqueófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Traqueófitas vem de traqueias, que são tubinhos que formam os canais condutores que levam alimento e água para todas as células da planta. E as embriófitas, que são as plantas que têm embriões. Tá vendo? Lembra do embrião? Que foi uma característica que surgiu bem lá atrás. Então, musgo, samambaia, pinheiros e plantas com flores são embriófitas, porque possuem embriões. E qual a característica comum a todas essas plantas e ao grupo externo também? A presença de clorofila. Por quê? Todos esses seres vivos, eles
produzem o seu próprio alimento através, né, com a ajuda aqui, com o auxílio da clorofila, que absorve a luz solar e auxilia esses seres vivos a produzir o seu próprio alimento. Agora, o que a gente não pode fazer é pensar em evolução em uma forma linear, tudo bem? Então, o homem não veio do macaco, tudo bem? Se isso tivesse acontecido, não existiriam macacos hoje, só existiriam homens. É a mesma coisa que se eu falar que a sua avó deu origem à sua mãe deu origem a você, mas a sua avó continua existindo, sua mãe continua existindo. Elas não desapareceram do nada, tá? Então, se eu falar que o macaco deu origem ao homem, isso está errado. Tudo bem? Se isso tivesse acontecido, não existiriam macacos hoje, tá? Então, nós nunca podemos falar de evolução de uma forma linear, ok? Porque isso não existe. Não é o macaco que deu origem ao homem, tá? Um ancestral comum, há milhões de anos atrás, a linhagem desse ancestral foi se modificando ao longo do tempo e deu origem a espécies diferentes, que têm estruturas semelhantes, mas são espécies diferentes. Então, vamos lá. A raiz, eu tenho um ancestral comum que deu origem, tá? Então, pensando em linhagens de primatas hominídeos. Deu origem ao Australopithecus, que ainda se apoiava um pouco com as mãos, ainda não tinha uma posição totalmente ereta, tá? Há cerca de 4 milhões de anos atrás. Esse ancestral, ele sofreu modificações, tá? Parte da linhagem continuou, parte da linhagem com modificações deu origem a esse ancestral aqui. Esse ancestral, a linhagem dele também foi sofrendo modificações e deu origem ao ancestral C e ao Homo amabilis. Lá em 1,8 milhões de anos atrás, esse ancestral comum, a linhagem dele sofreu mutações ao longo do tempo e deu origem ao Homo erectus, que já conseguia andar na posição ereta, né, bípede, em 2 pés, sem o apoio das mãos, e deu origem também a esse ancestral D, que nós temos aí, que sofreu mutações ao longo do tempo, dando origem ao Neandertais e ao Homo sapiens, que é o nosso ancestral. Hoje nós somos Homo sapiens sapiens, nós somos uma subespécie do Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos atrás. Então, observem que nós temos um ancestral comum aqui, que deu origem a esses dois grupos de hominídeos. 300 mil anos atrás, então quer dizer que provavelmente o nosso ancestral Homo sapiens conviveu com os Neandertais. Pode ter convivido com o Homo erectus também, porque eles estão aqui na representação da linha do tempo no mesmo período de tempo. Então, pode ser que essas linhagens, esses grupos de seres vivos, se encontraram ao longo do tempo. Porém, todos eles foram extintos, menos o Homo sapiens, que deu origem à nossa subespécie. A tendência da evolução é a extinção, tá? Então, ocorrem mais extinções do que especiações, que é a formação de novas espécies. Então, tá vendo? Eu sempre tenho uma linhagem evolutiva. Eu nunca vou olhar o cladograma, eu nunca vou olhar a evolução de uma forma linear, porque um indivíduo não deu origem ao outro, tá? É a linhagem de seres vivos que foi modificando ao longo do tempo, e aí esse ancestral
dê origem a grupos de seres vivos distintos. Tudo bem? Então, nunca olhar o processo evolutivo de forma linear. Um ser vivo não dá origem automática ao outro. Lembra daquela, sua avó continua existindo. Ela não desapareceu para você surgir. E aí nós temos, para comparar tudo isso, os órgãos homólogos. Os órgãos homólogos nada mais são do que estruturas que podem ser morfologicamente um pouco diferentes por causa da adaptação que ela sofreu ao longo do tempo para se adaptar àquele grupo de organismos ao meio que ele vive, mas a origem é a mesma, tá? Então, é uma origem comum. Vamos lá. Então, nós temos ambientes distintos, onde eu tenho seres vivos que precisam voar, outros que precisam nadar, correr e pegar as coisas, agarrar. E nós temos animais diferentes aqui, tá? São todos animais. Tem mamíferos, tem aves, todos animais. Então, nós temos as falanges, que são esses ossinhos dos nossos dedos. São os mesmos ossos do mussaranho. Tá vendo que a estrutura é até um pouco semelhante, porque nós e os mussaranhos parecem uns ratinhos assim. Eles servem para pegar os alimentos, tá? Para capturar. Para correr, as mesmas falanges, aqui os dedinhos dos cães, os dedinhos da ovelha, eles são feitos da mesma estrutura, porém com algumas modificações. Por que essas modificações? Porque eles não usam as patas para pegar as coisas, eles usam as patas para correr. As focas, então aqui as falanges, os ossinhos dos dedos do golfinho e da foca, eles são diferenciados, são mais longos, aqui esses dois, e os outros três mais curtinhos, aqui um pouquinho diferente, tá? Mas se vocês observarem, eles têm formato de remo. Por que eles têm formato de remo? Porque esses são mamíferos aquáticos, eles precisam nadar. Nós, se formos numa competição com o golfinho, a gente jamais vai ganhar, porque a gente não tem mãos em forma de remo, porque nós somos adaptados ao meio ambiente terrestre, diferente dos morcegos, das aves e dos pterodátilos, que já foram extintos. Então, era a falange do pterodátilo. Para quê? Para comportar essa estrutura da pele que funciona como um planador, tá? Aqui as falanges, que também vão servir para se fixar, tudo bem? Elas são estruturas bem pequenininhas, que quase imperceptíveis aqui em cima, e uma falange maior, porque ele é adaptado ao voo. A mesma coisa com as aves. As falanges, elas são modificadas, porque é uma estrutura adaptada ao voo. O morcego também. Os dedos dos morcegos são bem longos, porque para essa membrana interdigital, nessa pele, no entorno entre os dedos, que auxilia no bater de asas e no planar dos morcegos, tá? Então, órgãos homólogos são aqueles órgãos, aquelas estruturas que existiam no ancestral comum, continuam existindo nos descendentes, só que elas sofreram adaptações ao longo do tempo, porque cada ser vivo, apesar de descender de um ancestral comum, se adaptou a um meio ambiente diferente. E o fóssil nada mais é do que um recorte temporal no tempo, tá? Nossa, um recorte temporal no tempo. Que lindo isso. Mas vamos lá, o que significa isso? Então, esse aqui é um trilobita. E esse trilobita, ele demonstra que existiu um indivíduo, um grupo de indivíduos com essas características que não existe hoje. Mas isso não significa que esse ser vivo se transformou nos seres vivos, nos crustáceos que nós temos hoje, tá?
ele só faz parte de uma linhagem. Ele é um indivíduo que viveu em um determinado período de tempo, ok? E isso serve também para a gente identificar uma idade da presença de certos indivíduos na história evolutiva de um grupo. Tudo bem? E é isso, por hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre alguns exercícios sobre sistemática filogenética e a interpretação de árvores filogenéticas ou os nossos cladogramas. Até!